ela fica guardada no servidor, né? É como se ela estivesse no servidor. Vou linkar a URL aqui, ó, com essa parada aqui, igual o negócio, os da página que eu fiz, ó. Eu vou fazer um de post aqui também, que é bacana, já inicia o curso de PHP mais na hora possível. Não vai não! Ele não vai Se não! você erra uma letrinha aqui, você vai passar muita raiva depois. Deixa eu criar mais uma regra aqui, ó. Para duplicar a linha aqui é Ctrl Alt, setinha para baixo. O meu PHP aqui não tá mostrando o erro. Isso não é legal. É bom a gente ver os erros. Vamos criar um alias para ele aqui, ver? Às vezes a gente dá espaço onde não se deve, viu? Era o espaço, cara. Você fala assim, pô, mas você não consegue ativar isso? Não, é uma coisa que a gente configura uma vez só e não precisa ficar configurando sempre. Ainda mais eu. Tá vendo? Eu fiz o procedimento e não deu certo, cara. Tá vendo aqui? É pra reportar todas as coisas. Tá vendo? Já tá ativado, cara. E a gente perde muito tempão. Fala assim, pô, por que não quer dar um negócio? Não funciona. Depois. Agora ativou, tá vendo? Que doideira, cara. Só usar esse comando aqui, eu vou ter que copiar ele. Pronto, vamos ver aqui. Pronto, meus erros apareceram. Então aqui, ó, o primeiro erro, ó. Tá falando aqui que a variável 2 não existe. Claro, a variável 2 é indefinido, né? Não existe. Ó, o que ele criou? Ele até repetiu aqui, ó. Eu vou apagar isso aqui. Pronto. Ele vai entrar na mesma página. Então por aqui, ó, eu consigo mudar as páginas. Essa página tem o ID 14, essa aqui tem o ID 15. Tá vendo? Certificado. Todas essas dicas aí eu vou ir passando aí pro pessoal ir aprendendo, cara, essa forma que eu desenvolvi praticamente sozinho, eu não fiz curso disso não. A1, parâmetro A1. Se eu quiser passar mais um parâmetro, eu dou um E comercial e vou escrever um outro parâmetro. Então aqui são parâmetros, cara, que você passa de um arquivo para o outro, entendeu? Ou para o mesmo arquivo. Parâmetro vid, abre os vídeos. O parâmetro is, abre as imagens, tá vendo? Pô, tá variável aqui, você não consegue identificar que isso aqui é 33, cara. Não consegue. Isso é um conselho. Você pode criar um seu padrão. Então eu sei que tudo começa com T é tabela, né? Pasta, P. Então você cria o seu padrão. Desse padrão aqui para esse padrão aqui, ó. Tabela P. Tabela T. Olha a diferença. Eu preciso saber que é tabela P. O que é tabela P? Pô, aqui já tá mais explícito, ó. Tabela página, entendeu? Cara, voltando, agora a gente vai ativar a sessão. Tá faltando fazendo junto aqui mesmo? O que é sessão, cara? O melhor jeito de testar a sessão que eu achei bacana. Vamos criar um arquivo aqui, ó. Criar mais um arquivo, né? Eu não fico criando um monte de arquivo assim, não. Depois eu vou apagar isso tudo aqui, cara. Isso aqui é só pra facilitar a nossa vida. Tem que ser no PHP, né? Eu vou criar um banana aqui mesmo, ó. Deixar esse banana coisa aqui. Eu vou dar um BR aqui, né? Que a gente aprendeu. Então BR já pula linha, beleza? Vamos guardar isso aí. Então aqui eu já vou escrever sessão, que eu vou criar a sessão, né? Sessão. Aqui é uma variável qualquer, né? Só que a sessão é o seguinte, eu consigo, né, enviar eu consigo enviar uma variável. O que seria uma variável, por exemplo? Ó, vou copiar isso aqui, ó. Ctrl X, variável PHP, ó. Por exemplo, esse aqui vai ser uma variável. Você pode colocar qualquer nome depois disso aqui vira variável. Então aqui eu vou colocar variável mesmo. E variável, ó, igual recebe isso aqui. Então isso aqui eu posso dar um eixo aqui, ó. Pronto, variável. Então isso aqui é uma variável. Só que essa variável ela só funciona, quer dizer, eu iniciei ela aqui, usei ela aqui, posso usá-la quantas vezes eu quiser nesse arquivo. Mas se eu quiser passar essa variável para outro arquivo, como é que eu faço? Eu achei que não estava gravando, cara. Como é que eu faço? Ou eu envio ela por sessão, a sessão só funciona, ela fica guardada no servidor, né? É como se ela estivesse no servidor. Ela fica tipo, é como se fosse um arquivo aqui, ó. Eu passo esse arquivo aqui para cá, copio ele aqui dentro da minha máquina local, né? E tem também por forma de get. O que é forma de get? Isso aqui é um get, ó. Isso aqui é um get. Get, o que é o get? Como é que eu pego a variável get? Depois a gente vai fazer até um teste. Geralmente o get, o post também, né? O get é assim, ó, get. Depois eu vou linkar a URL aqui, ó, com essa parada aqui, igual o negócio, os da página que eu fiz, ó. Por exemplo, get aqui, eu vou colocar aqui, ó, menu, ó, só para exemplificar esse exemplo aqui também, menu. Eu vou fazer um de post aqui também que é bacana, já inicia o curso de PHP mais na hora possível. Post, ó. Post eu vou colocar assim, ó, já vou colocar o nome, vou colocar formulário. Cara, tem que escrever certo, né? Se você erra uma letrinha aqui, você vai passar muita raiva depois.
formulário. Geralmente o que acontece? Tem script meu que eu escrevi errado e eu vinha copiando os erros, entendeu? Às vezes eu mudava, ó, tá errado aqui e o resto não funcionava, cara. Não funciona, não tem jeito, não faz milagre. Então aqui eu já tenho que ter 3 tipos de parâmetro que eu mais uso. Tem o cookie também, mas eu acho que esses aqui são mais interessantes do que o cookie. A seção aqui eu vou colocar assim, sei lá, não sei nem o nome de seção. Colocar, por exemplo, seção usada para uso login, por exemplo. Seção login, pronto, seção login, beleza. Aí cada uma dessas aqui tem suas características, tá? Por exemplo, tem tempo de sessão, aí tudo configura no PHP admin lá, ó, no PHP ini. Depois a gente vai ver. No caso aqui, a gente tem essas seções aqui. Então aqui eu vou dar um eixo nessa aqui. Essa que eu vou dar um eixo, essa que também vou dar um eixo. Só que é o seguinte, se eu der um eixo aqui, vai colar tudo, eu tenho que botar um BR aqui. Então como é que eu faço para colocar um BR aqui? Eu tenho que fazer assim, ó, eu tiro ponto e vírgula, ponto, eu concateno com ponto. Então eu vou concatenar, deixa eu aumentar aqui também, pô, deixar grandão tá melhor, Ctrl V. E aqui eu já começo, eu vou exibir isso aqui, vou fazer uma concatenação aqui também. Eu vou concatenar, falar que isso aqui é uma seção. Tá vendo? Tô organizando meu arquivo, ó, seção... 2 pontos. Então pega esse pedaço aqui, esse trecho, concateno com esse trecho. Cara, essa é a linguagem mais simples do mundo, é o PHP. Eu acho que não tem nenhuma outra linguagem tão fácil. Aqui eu vou colocar get, mesmo esquema, ó, vou só copiar. Tá vendo? É só Ctrl C, Ctrl V, cara. E aqui embaixo eu vou colocar também, ó, aqui eu vou colocar formulário, vou colocar post, né? Post, é bom vocês ir guardando as palavrinhas aí para quem tá aprendendo, é bacana. Isso aqui é bom para criança aprender. Então tem uma variável aqui, ela vai ser impressa aqui. E ela já está configurada aqui com seus respectivos BR aqui, ó. Então BR é uma tag HTML. Toda tag HTML no PHP tem que ficar entre aspas duplas. Toda tag. Ou aspas simples também, que também eu posso colocar aspas simples, tá vendo? Não vai influenciar não, porque a variável fica igual. Agora é o seguinte... Eu posso ter PHP, ó, posso ter HTML aqui em cima, por exemplo. Eu vou pôr uma outra tag aqui que chama... Eu não gosto de usar muito esse jeito, não. Vou colocar H1 aqui, ó. H1, título. Isso aqui é tag de título mesmo. Então, já fica aí o aprendizado. Quando eu atualizar aqui, ó, tem que entrar no abacaxi. Cara, o abacaxi é abacaxi mesmo. Eu mudei aqui, ó. Deixa eu criar mais uma regra aqui, ó. Para duplicar a linha aqui é Ctrl Alt setinha para baixo. Abacaxi, abre banana.php. Tem que prestar atenção, não vai dar certo não. E outra coisa, faz, cara, coisas simples assim como a gente tá fazendo, depois você vai tornando mais complexo. Aqui, ó, viu? O título tá aqui, só que eu acho que eu não fechei a tag, ó. Banana. Tá vendo? Eu não fechei ela, ó. Isso tudo você vai aprendendo com o tempo. Para vocês aí, para quem nunca viu, tá normal, né? Mas na verdade não tá. Tem que fechá-la aqui, ó. Fechei ela aqui, ó. Então ela inicia assim e tem que ter fechamento. São poucas tags HTML que não tem fechamento. Vou atualizar, ó. Viu? Título e as tags aqui. Agora é o seguinte. O meu PHP aqui não tá mostrando o erro. Isso não é legal. Eu vou ativar o erro do PHP. Ativar o erro no Apache. Acho que é PHP. Ó, ativar erro PHP. Pronto. Eu já entro no primeiro aqui mesmo. Eu já sei mais ou menos, então não fico lendo não, mas se você quiser ler tudo, tem como você colocar dentro do PHP. Opa, cara, você quer colocar, ó, tá vendo? Aqui são as diretrizes para imprimir dentro do PHP. Se eu quiser, por exemplo, ó, exibe todos os erros PHP. Deixa eu pôr aqui só para vocês verem. Falar, pô, mas deixa eu fechar isso aqui também vou fechar. Descartar. Não, salvar. Que é o seguinte. É bom a gente ver os erros, quer ver? Por que vai ter erro? Aqui eu acho que não vai mostrar não, porque eu não devo ter ativado lá. Por que tem erro? Por exemplo, essa variável aqui não existe, essa aqui também não existe, então tem que dar erro. Então é legal a gente ver o erro. Aqui eu acho que não vai mostrar o erro, não. Aqui, ó. Tem como ativar pelo hash também, eu acho que é hash, deixa eu ver aqui, você vai falar esse nome. Aqui, ó, a gente tem que entrar aqui, ó. Evita que o arquivo de log seja acessável pela web. Isso aqui é maneiro, tá vendo? Ele cria arquivo de log. Por exemplo, meu site não apresenta erro para ninguém. Aí então ele joga o arquivo para dentro do arquivo log. Que aí depois eu corrijo, quer ver? Igual esse erro aqui, não tá aparecendo não, mas ele existe. Então eu tenho que entrar no PHP ini e criar o arquivo de log. E colocar aqui o display erros. Para programação isso aqui tem que estar ativado. Então vamos lá. Vou entrar por aqui mesmo. Quer ver? Só não sei onde está esse arquivo ini aqui, ó. Eu vou tentar descobrir onde que tá aqui, ó. ls etc php barra 7.4 apache, olha lá, php ini. Viu que eu achei?
que eu coloco php, aí eu dou um home, vou lá para frente, coloco sudo nano. Sudo é permissão de usuário, de super usuário, né? E nano é para entrar no editor. Aqui eu vou pedir a senha do usuário, porque esses arquivos que coisa assim não é pra gente ficar mexendo não. Aqui eu vou subir a tela, deixa eu aumentar isso aqui. Cara, vou subir a tela aqui. Aqui, subir a tela aqui. Agora eu tenho que achar o display erros aqui. Que está aqui, ó. Tá vendo? Ele tá comentado, ó. Aí eu venho aqui, ó, descomento. Tá vendo que o comentário aqui é um ponto e vírgula. Eu coloco igual aqui, né? Igual a on. Eu acho assim mesmo, on. Ctrl S, Ctrl X. Deixa eu ver se é on mesmo. On e off. Aqui é para esconder, habilitar os erros, tal. Em algumas hospedagens permite que você altere o PHP. Responsável do servidor de hospedagem, tal, mas tá. Mas eu quero que ele apareça no display. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Ah, não apareceu. Por quê? Eu tenho que vir no... Aqui, ó. Eu posso pegar aqui, ó. Esse comandinho aqui, você pode criar um... Vamos criar um alias para ele, quer ver? Você pode criar um, tipo assim, servidor e ele, ó, servidor. Nada, tá vendo? Aí eu coloco assim, ó, alias, servidor. Coloco aqui igual. Colo o comando, ó, enter. Não encontrado. Deixa eu voltar aqui, deixa eu pôr entre aspas simples. Cara, nem sei o que faz modo alias. Deixa eu ver aqui rapidão. Aprendi isso um dia desse. Alias Linux. Alias testes igual. Tem uma coisa também, cara. Às vezes a gente dá espaço onde não se deve, viu? Era o espaço, cara. Então agora eu posso digitar aqui, ó, servidor. Pronto, ele já resetou o meu servidor. Aí, se eu quiser esse arquivo aqui para sempre, o que eu vou fazer? Eu vou copiar ele aqui, ó. Eu não lembro se eu copio o coisa. Depois eu vou mexer com essa parte aqui, porque a gente vai mexer com rsync. O rsync é bacana também, então eu vou falar mais desses atalhos aqui, porque só tem no Linux, cara. Só tem no Linux, não tem no Windows não, e o Windows é lixo. Então, voltando aqui. Tem um reload lá numa parte e não apresentou os erros aqui. Tá vendo? Aqui é para reportar todas as coisas. Tá vendo? Já tá ativado, cara. E a gente perde um tempão. Fala assim, pô, por que não quer dar um negócio que não funciona? 2 horas depois. Será que você... Não. Ah, cara, isso aqui que é bacana, ó. Ah, agora ativou, tá vendo? Que doideira, cara. Só usar esse comando aqui, ó. Vou até copiar ele. Ó, o que ele criou? Ele até repetiu aqui, ó. Eu vou apagar isso aqui. Pronto. Tem que vir na linha que eu quero apagar e dar um delete. Editei isso tudo. Isso aqui é bacana, cara. Isso aqui funciona igual o hash lá. Só que isso aqui funciona de forma diferente. Porque o PHP lê esses arquivos todos. Se caso eu tiver aqui, por exemplo, um display. Qual que tá? Display erros on. Se eu colocar um display erros off, ele vai dar um off, entendeu? Então é bacana. Ele vai desligar. E esse arquivo é um arquivo de inicialização. Acho que o in aqui é de inicialização. Ou seja, ele só tem função na hora que dá um reload. No caso aqui é um servidor. Pronto, vamos ver aqui. Pronto, meus erros apareceu. Então aqui é o primeiro erro, ó. Tá falando aqui que a variável 2 não existe. Claro, a variável 2 é indefinido, né? Não existe. Então, vou tirar o F4. Cara, vou até fazer essa página aqui de uma vez, que pode ajudar outras pessoas. Ó, copiei aqui E é bacana, cara. Ó, pra você ver, eu não sabia que o eixo mais essa função aqui adicionava no arquivo. Isso é legal, muito legal mesmo. Mas eu deixo aqui, ó. Olha lá, olha só que maneiro, ó. Esse domínio aqui, ó, ele tem um ID aqui e depois vem uma... Tudo que vem depois disso aqui é um nome de variável, nem uma variável. Então, eu tenho certeza que se eu apagar isso aqui, ó, vou apagar e vou dar um enter. Ele vai entrar na mesma página. Então, por aqui, ó, eu consigo mudar as páginas. Eu vou pôr, essa página tem o ID 14, essa aqui tem o ID 15. Tá vendo? Certificações. A minha também é baseada assim, só que a minha, vamos dizer que é mais inteligente. Então, aqui, ó, aí você começa a ver, vamos ver a página 1 deles, ó. Tá falando do 7.1.4. Então, cada, ó, C9, C3, cada programador organiza o site da forma que convém. Deixa eu digitar um número aqui que provavelmente não tem. Não abriu nada, tá vendo? Então isso é legal, cara. Isso é maneiro pra caramba. Cada programador tem. Eu vou ensinar, se tiver interesse aí, eu vou ensinando da maneira que eu acho que é bacana aprender. Mas é assim, eu não vou ficar editando muito vídeo não, cara. E eu estou trabalhando no meu formato aqui, que é o Linux. Você pode trabalhar com qualquer Linux, vai funcionar. Com Windows também, você instala o Champ, o LAMP e configura aí, cara. As configurações aí são para todos. Então aqui eu já configurei os erros, né? Eu queria apresentar os erros. Agora eu vou definir lá as variáveis. Então vamos rapidinho aqui, ó. Vou fechar aqui. Tá falando que a variável 2 não está definida. Realmente ela não está definida. Ou eu posso definir ela aqui, ou eu posso comentar a linha, como eu comento. Ou assim,
com 2 barras ou assim. No caso do Kate, tem o Ctrl barra, ele comenta para mim. Deixa eu ver aqui, Ctrl barra, ele comenta para mim. Então, ó, se eu salvar aqui, ó, um erro já vai sumir, que é esse erro aqui. Beleza, tá falando, ó, que a seção também não foi definida. Eu tenho que abrir uma seção aqui. Primeira coisa, eu vou tirar esse título aqui. Eu vou ensinar uma forma de não colocar HTML. HTML seria as tags, texto junto com PHP, vai tudo separado. A gente vai ter arquivo HTML e a gente vai ter arquivo PHP, entendeu? Isso aí, cara, é um frameworkzinho que tem que é baseado no meu site lá. Todas essas dicas aí eu vou ir passando aí pro pessoal ir aprendendo, cara, essa forma que eu desenvolvi praticamente sozinho, eu não fiz curso disso não. Aliás, eu até fiz, mas aprendi o basicão do PHP. Essa aula que eu tô dando aqui é praticamente a aula que eu aprendi, né? Claro que tem a parte de MySQL também, que é inserção de dados, busca de dados, mas basicaço mesmo. Acho que, assim, coisa que a pessoa aprende em uma semana, sabe? E eu vou ensinar aqui legal. Eu já estou ensinando aqui umas variáveis, ó, as formas de passar de um arquivo para o outro. Qual que é a forma? Essa forma aqui, no caso, vamos falar um pouquinho de cada forma aqui. Essa forma de passar a variável, essa variável seção login aqui, ela vai estar disponível para todos os arquivos PHP, né? Isso é legal. Eu acho que a seção é dentro do PHP, porque eu não sei se a seção pode ser aproveitada para outro arquivo, né? Que não seja PHP, né? Que seja executável, como por exemplo Python, não sei. Mas aqui, ó, essa seção aqui, ela pode ser usada, por exemplo, no Banana PHP. Ou se tiver outros arquivos, ela pode ser usada. É uma variável que fica tipo um arquivo. Então, quando eu chamo seção aqui, ele vai lá, abre a pasta de seção e fala, pô, tem um login? Tem. Então, me passa os dados dele. A get, tanto a get como o post, ele é direcional. Ou seja, é isso aqui, ó. É aquele negócio que a gente viu aqui, ó. Aqui, por exemplo, pode ter um get, apesar de estar mascarado com HTML aqui. Geralmente o pessoal mascara. O get seria mais ou menos aqui, ó. Isso aqui é um get, ó. Isso aqui é um get. Tô passando aqui um get, né, que é uma URL, e ela é interpretada por esse arquivo aqui e me devolve e abre esse arquivo aqui. Mas, por exemplo, eu quero passar um get para esse arquivo aqui, que é o banana, né? Que na verdade é o abacaxi aqui. O abacaxi abriu o banana. Então, eu vou passar um get aqui. Como é que funciona o get? Primeira coisa é o interrogação. O interrogação fala assim, ó, acabou o URL, agora tudo que eu passar é get, é parâmetro. Então, o parâmetro nosso aqui, aí eu posso criar um parâmetro aqui, por exemplo, sei lá, colocar assim, tem pessoa que passa login senha por aqui, não é aconselhável login senha, mas por exemplo, eu posso passar um parâmetro aqui chamado, colocar parâmetro mesmo, só para parâmetro igual a 1, parâmetro igual a 1. Se eu quiser passar mais um parâmetro, eu dou um e comercial e vou escrever um outro parâmetro, uma outra variável, por exemplo, eu vou colocar variável 3, só para, pode ter números e letras aqui, underline e igual, eu vou passar aqui um texto, por exemplo, essa é a variável 3. Olha que legal, eu dei espaço e dei acento. Quando eu der um enter aqui, não, olha lá, tá vendo que eu fui escrevendo? É porque eu não estou prestando atenção. Essa é a variável 3. Aqui embaixo aqui é substituído os espaços, o acento, o underline não é substituído. Então, algumas coisas são substituídas e algumas coisas nem são aceitas. Por exemplo, esse 100% aqui, ele não é aceito, porque ele é interpretado como um código, né? Então, geralmente não se passa espaço, nada por aqui não. Geralmente se passa parâmetros. O que é parâmetros? Parâmetros seria tipo valores, variáveis, algo que identifica uma seção, por exemplo, essas coisas assim. Mas você pode passar qualquer tipo de parâmetro aqui. Geralmente a gente usa o URL. Se eu voltar no meu site aqui, ó, eu vou salvar aqui agora, salvar. Parâmetro aqui, ó. O primeiro parâmetro é no caso, o menu. E o segundo parâmetro, a página. Olha só que maneiro, ó. Eu vou tirar. Como eu bolei o site, eu sei tudo que acontece nele. Se eu excluir esse programação web aqui, ó, e digitar só assim, ele vai achar a página. Ele vai cair na mesma página, tá vendo? Ele vai cair na mesma página. Eu acho, deixa eu tentar aqui, ó. Se eu colocar só assim, ó, ele não vai achar. Ele precisa do nome. Na verdade, deixa eu voltar aqui. Esse parâmetro aqui que eu tô passando, na verdade, é um identificador da página. Pô, tem alguém me mandando mensagem aqui. O que acontece? Esse aqui é um identificador da página. Eu pego o título, transformo ele em um URL. O que eu faço? Eu tiro as letras maiúsculas, tiro acentuação
tiro acentos e tudo e coloco dessa forma aqui. Essa URL aqui chama URL amigável, mas é um parâmetro. Na verdade, cara, todo esse site aqui só tem um arquivo index, só um arquivo. O resto é tudo página, cara. Então, eu não fico editando um monte de página, não. Você viu como é que eu criei essa página aqui? Essa página que eu criei aqui, ó, ela tá dentro, ela é armazenada dentro do banco de dados. Ela é armazenada dentro do banco de dados. Então, as informações muito simples. Eu escolho o menu que tem aqui, tem vários menus, e o público e o comentário, né? Muito simples. As fotos eu vou arrastando aqui, ela vai ganhando o ID dessa página, entendeu? O identificador dessa página. E muito simples. Então, isso aqui é um parâmetro, ó. Então, parâmetro tem que ter um padrão. Para não ficar muito feio, já pensou se eu colocar espaço aqui, ó? Vai ficar igual tá aqui, ó. Ó, vou dar um espaço aqui. Vai ficar igual isso aqui, a pessoa não vai entender. Para mim é um monte de código, tá vendo? Tá complicado demais. Mas, ó, vou dar um Enter, ó. Aqui no Opera não aparece, mas está aqui em cima aqui, ó. Tá vendo? Tudo que é parâmetro também é oculto pelo menos por esse navegador, mas eu sempre clico aqui e vejo os parâmetros que estão sendo passados aqui, né? Por exemplo, o do Google aqui geralmente é o que? Se colocar aqui, ó. Deixa eu fazer o teste aqui, ó. Ó, aqui é primeiro interrogação, quer ver? Antigamente era assim, que igual, vou colocar aqui, ó, Tech. Ah lá, ele veio pra cá. Mas aí eu acho que eu tenho que dar um, que eu acho que é um Searcher. Ah lá, Searcher. Tá vendo? Ele passa todos uns parâmetros aqui que eu nem sei o que é. Ah lá, o que tá aqui, ó. Ó, o que aqui, eu vou pagar até aqui, ó. Ó, tá vendo? O Google passa um monte de parâmetros, mas são identificadores, são criptografia, sei lá o que tá passando aqui. Mas olha lá, o padrão do Google é esse aqui, ó. Olha que maneiro. Só com isso aqui, eu vou alterar o nome aqui, colocar Juiz de Fora, Juiz de Fora. Olha só que maneiro. Então aqui é um parâmetro. Mas olha lá, né, que ficou o Juiz de Fora. Se eu pôr assim, ó, deixa eu ver. Tá vendo? O porcentagem / 20 é o espaço. Porcentagem / 20 é o espaço. Tá vendo? Veio para cá também. Então, ninguém vai passar um parâmetro assim. Eu posso escrever assim, né, que fica fácil de eu ler, melhor do que assim, né? Juiz, é difícil entender. Agora você entende esse parâmetro aqui. Então, isso aqui é parâmetro. Parâmetro a gente não coloca muito coisa feia não, cara. Não coloca coisa. Tá vendo como é que tá estranho aqui? Então, variável 3. Eu quero ler o conteúdo dessa variável 3 igual o Google fez ali. Interpretou aquela variável 3. É a variável 3 e o parâmetro. Então, vou abrir o Kate aqui. Vou entrar no meu banana lá. Então, aqui, ó. E aquilo ali em cima lá é um get. Lembrar disso aqui, ó. Get. Deixa eu pôr aqui, ó. URL. Para lembrar, beleza? Quem tá acompanhando aí. Então, menu. Só que eu não passei menu. Passei o parâmetro. Deixa eu colocar parâmetro e parâmetro. Pronto, vou salvar, ó. Quando eu der aqui, ó, o get aqui, que é o penúltimo, o erro dele já vai sumir. Ó, sumiu. Parâmetro 1. É o que está escrito aqui, ó. 1. Se eu colocar 1000 aqui, ó, eu tô passando esse parâmetro para esse arquivo, entendeu? Então, de um arquivo para o outro, quando eu clico, por exemplo, aqui, ó, os menus aqui, ó, sempre que eu tô clicando aqui, ó, ele tá mudando um parâmetro. Qual parâmetro que ele tá mudando, ó? Eu sou capaz de perceber. Ó, o parâmetro que ele muda, por exemplo, desse para esse que tá mais fácil, é esse parâmetro aqui, ó, embaixo aqui, ó, TBM. Olha só, vou passar o menu para lá e o menu para cá, ó. Olha que maneiro, eu tenho o TBM ish e o TBM vid. Deixa eu jogar esse parâmetro aqui também, ó. Eu vou pôr aqui, ó, underline, o E comercial, TBM, igual, já perdi, cara. Deixa eu voltar aqui. Ó, também, né, TBM vid. Colocar vídeo, ó. O que vai acontecer? Eu acho que ele vai abrir no vídeo, ó. É óbvio, né? Agora a imagem. Imagem é o TBM ish, sei lá. Então aqui eu já tô passando parâmetros pro Google. Ó, ish. Imagem, tá vendo? Então aqui são parâmetros, cara, que você passa de um arquivo para o outro, entendeu? Ou para o mesmo arquivo. Eu não sei se tipo assim, no meu humilde opinião, não sei se tem como passar parâmetros para várias páginas, né? Até porque você seleciona que é um domínio, né? Não tem como você mandar 2 domínios no mesmo parâmetro aqui, pelo menos, né, desde quando eu me entendo por gente, né? Mas deve ter sim, mas eu posso estar falando besteira aqui, entendeu? Mas aqui são parâmetros, você entendeu? Parâmetro vid abre os vídeos, o parâmetro isso abre as imagens, tá vendo? Então isso para o programador é muito tranquilo. Sei lá, vou inventar outro parâmetro aqui, ó, que eu talvez não tenha. Colocar ele, ó, não tem, viu? Deu pau no Google. Bacana isso. Então você pode cadastrar os parâmetros, ver quais parâmetros são cada um, ó, news, olha lá, NWE de news, né? Vídeo, a gente já sabe, mapas, olha lá, é o TBM. Cara, não tem um TBM, tá vendo?
porque direciona para outra coisa. Olha lá, note que o parâmetro de mapas, o Q ficou juiz de mais de mais fora, entendeu? Ele não manda nesse parâmetro aqui, entendeu? Acho que aqui no Google também, se eu colocar aqui mais, ó, isso tudo, cara, é programável e é simples. Olha lá, já cortei o espaço e ficou fácil de ler aqui em cima, beleza? Melhor do que isso aqui. Então que eu já passei um parâmetro, entendeu? Agora eu quero ler a variável 3 também. Deixa eu pôr esse aqui para cima. Os que estão em cima a gente já meio que resolveu. Aqui eu vou criar um outro parâmetro. Ctrl Alt barra setinha para baixo. Aqui eu vou pôr variável 3, né? 3. Salvei. Ó, essa é a variável 3, tá? Pelo get. Só que é o seguinte, se eu errar o nome aqui, por exemplo, variável 33, e der um ok aqui, ó, não vai aparecer nada, cara, porque não tem a variável 33. Só se eu colocar aqui, ó, 33. E outra coisa, você tem que pôr, você vê que o Google lá não colocou imagem, não colocou vídeo, ele colocou da forma dele sacar qual que é, do programador sacar. Então, claro, se o ideal seria assim, vídeo, deixa eu ver se vai dar, não deu o ideal, né? Por exemplo, IMG de imagem também não deu. Você tem que pôr formas, se só você mexer no seu programa, você coloca algo assim, né? O Google não é só ele que faz manutenção, mas tem milhares de pessoas que devem fazer manutenção no Google, né? Isso aqui deve ser uma coisa bem comum para eles lá, né? Mas assim, o também aqui, ó, também não sei o que significa não, cara. Mas você tem que colocar coisas que você sabe. Por exemplo, tem o meu buscador de página, ó, que legal, aqui ficou diferente. Meu buscador de página, ele volta vários parâmetros via JSON também, só que o JSON é HTML. E, por exemplo, título eu coloquei T, o texto, né, que seria eu coloquei código, né, que para mim código é tudo que está dentro. Isso aqui, por exemplo, ó, é um texto, né, mas é um código que está aqui dentro HTML. Você vê que o meu editor de texto é um editor de HTML também. Então, aí eu coloco código, data, usuário. Porque se eu ficar escrevendo título, por exemplo, ó, título, código, data, usuário. Olha o tamanho disso aqui. Isso aqui, por exemplo, ó, selecionar aqui, tem, por exemplo, ó, 4 letras. Aqui já tem mais de 4. Quer dizer, em relação ao tamanho, olha só, aí eu vou enviar, por exemplo, eu tenho 200 páginas para mostrar. Se eu enviar 200 páginas para mostrar nesse formato aqui, eu vou ter 200 vezes isso aqui, cara. Então isso aqui é um peso enorme pro meu arquivo, pro usuário que está navegando aqui. Então não é interessante. Então eu padronizei T, C, D, U. Só que é o seguinte, quando eu vou mexer com o JSON, com tudo, cara, na programação você tem que fazer passo a passo e ir testando. Vou enviar só o título, envio só o título. Assim como o título também, por exemplo, esse título aqui, ó, vamos dizer que ele é relativamente grande, né? Se eu quiser mandar, eu mando um pedaço dele, por exemplo, até aqui só, ó. Tem título que é enorme, cara, ó. Tá vendo? Os títulos ficam enormes, que eu valorizo o título. Assim como o texto também, o texto aqui é enorme. Eu preciso buscar só o conteúdo do texto. Então, como é que eu busco só o conteúdo do texto? Eu pego só o conteúdo do texto e reduzo ele também. Quer ver na busca aqui, ó? Vou mostrar, né, cara? Painel. Faz. Ó, aqui eu mostro o link, tá vendo? Eu mostro um montão de coisa. E o texto é reduzido, senão aparece muita coisa. Isso tudo eu vou falar nesses vídeos aí. Eu não vou ficar, eu vou procurar ensinar o máximo que eu puder aí, baseado nisso aqui, cara, que eu fiz, ó. Ainda tá em reforma aí. É bacana. Então, o get, eu passo ele pela URL e ele é direcionado para um arquivo ou um site, beleza? Eu posso gerar um link aqui com essa URL aqui ou com a URL do Google lá. Depois a gente faz um exemplozinho de get aqui. Por exemplo, como é que eu interajo entre os sites, né? Eu posso escrever no meu... Depois a gente vai fazer uma coisa aqui bem bacana. Vamos só configurar aqui. Eu preciso configurar a seção aqui para me jogar meu arquivo aqui, para a gente começar a trabalhar. Começar a editar meu site também, né? Mas eu vou focar mais em como ajustar toda a máquina e do que o código propriamente dito. Eu não vou ficar montando aulazinha, não. Eu vou fazer parte prática do meu site, por exemplo, que vocês vão aprender. Claro que eu posso ensinar o basicão aqui, porque o básico é tudo, cara. Se você souber essas paradas aqui, você já sabe tudo. Então tem o get ali, beleza. Então, por exemplo, até o parâmetro, cara. Parâmetro aqui, ó, em cima,
Eu não preciso escrever parâmetro, não. Eu posso, se as variáveis, vamos dizer assim, se os parâmetros que eu tenho aqui começam com letras diferentes, então eu posso só começar com a primeira letra. Acabou. Se eu tiver parâmetros com a mesma letra, eu posso padronizar P1, P2, P3, P4, depois A, B, C, D, D1, D2, D3, para ficar menor o possível, entendeu? Ou trocar o nome da palavra. Você não, é complicado, cara, você ter aqui, ó, variável 33. Não, coloca o mais diferente possível. Porque numa busca, por exemplo, eu vou buscar essa palavra aqui, ó. Olha lá, viu que buscou ali também? Então, ou seja, é complicado isso aqui na programação. Chega um tempo que você tá olhando para essa tela preta aqui, você se perde nesses nomes aqui, entendeu? Às vezes, pô, tá variável aqui, você não consegue identificar que isso aqui é 33, cara. Não consegue. Isso é um conselho. Se for para diferenciar mesmo, cara, coloca o 33 aqui no meio, ó, que aí quando você for buscar, ó, não vai selecionar não, mas aqui, ó, se você marcar só isso aqui, quer ver? Não, tá vendo? Não busca, cara. Então, não aconselho fazer variáveis com o mesmo nome não, e trocar aqui não. Geralmente eu criei um padrão. Esse padrão aí eu vou falar mais pra frente aí, que é bacana, que ajuda pra cacete, né? Por exemplo, ó, eu quero saber tabela. Você pode botar assim, ó, TBLA, assim, sei lá, por exemplo, tabela. Por exemplo, na tabela páginas, tabela, né, T barra tabela usuários. Pode criar um seu padrão. Então eu sei que tudo começa com T é tabela, né? Pasta P. Então você cria o seu padrão. Mas eu diferencio a coisa. Eu não posso fazer. Olha só aqui, olha a diferença desse padrão aqui para esse padrão aqui, ó, tabela P. Tabela T. Olha a diferença. Eu preciso saber que é tabela P. O que é tabela P? Pô, aqui já está mais explícito, ó, tabela página, entendeu? Então há uma diferença, mas se você quiser manter esse padrão aqui, se for importante para você identificar a tabela no meio de um arquivo, isso aqui é bacana. Se for para você diferenciar qual tabela você está trabalhando no arquivo, é isso aqui. Agora, você nem pode trabalhar assim, ó, tabela P, minúsculo, né? Ou se você quiser ser melhor de bom, tabela página, por exemplo. E tem uns padrões também, cara. O Szinho no final aqui faz uma diferença absurda, cara. Outra coisa também que dor de cabeça. Então, variáveis, cara, tem que saber trabalhar, tem que prestar atenção, não aceita erros. Não aceita erro, né? Você vê que os erros aqui são mostrados na tela. Então tem que ter um padrão. Um padrão para quem está iniciando é isso aqui, ó. Tabela, página. Ser o mais sucinto possível, tipo, o mais explicativo possível. Quando você se tornar um mestre em coisa, você usa isso aqui, ó. Nem precisa ser assim, pode ser assim, ó. TP, TU, entendeu? Meu padrão é mais ou menos assim, ó. Eu acho, né? Depende, igual eu falei, depende do arquivo, né? Eu não posso falar que depois eu vou botar coisa. E tem variável que só eu sei que é, cara. Não tá escrito tipo variável, parâmetro, login, não. Tá diferente. Então essa aqui é importante saber. Então vamos lá para a sessão. A sessão para mim é mais importante. Para começar uma sessão em PHP, ó, vou pesquisar aqui, ó. Sessão PHP. Você vê que eu sou meio louco. Já entra no primeiro link, já rola a página aqui. Eu já gosto lá dos códigos. Eu tenho que iniciar a sessão, ó. Vou até copiar o camarada aqui, ó. E tem que ser aqui em cima, tá? Então aqui, ó, eu inicio a sessão. Olha lá, sessão start. Tem que falar pro PHP que eu iniciei a sessão. Ó, só vou colocar aqui, ó, inicia a sessão. Isso que é maneiro. O ideal é você pôr aqui, ó. Outra coisa, para diminuir o arquivo, você comenta com hashtag. E isso aqui, na minha opinião, até para o arquivo não ficar grande, né? Eu coloco assim, entendeu? Tem uns padrões aí, cara. Você pode comentar. Eu acho que dá para comentar assim também, ó. Olha lá, viu que esses aqui são para linhas, ó. Comenta só em linhas. Tem um macete também de comentário. Desse aqui, ó, é um barra asterisco. Ele comenta tudo para baixo, entendeu? Então eu posso usar isso aqui também, ó. Para mim, por exemplo, daqui para baixo tá dando erro, né? Eu vou salvar aqui, ó. Ó, não mostra. Mas deu um erro aqui, ó. 14, linha 14. Aqui informa a linha. Tá vendo? Linha 14. Linha 14, ó. Tá falando que eu, olha lá, que eu comecei um comentário e não fechei ele. Eu tenho que fechar ele. Tem alguns servidores aí, dependendo do PHP, ele não mostra esse erro não. Ó, viu? Fechei ele. É isso aqui que ele tá me mostrando. Então beleza, eu vou trabalhar só com a seção aqui, ó. Tá, vou ativar, comentei aqui pra baixo aqui. Tem um macete também que eu uso de comentário aqui muito bacana, que é assim, ó. Quer ver?